Ninguém dava nada por ele, porque ele nunca tinha enxergado nada na vida. Desde que nasceu, o mundo para ele era escuridão. Não era uma escuridão de noite fechada, era uma escuridão de quem nunca soube o que é ver o rosto de uma pessoa. Nunca viu a cor do céu, nunca viu o sorriso da mãe, apenas nada. Ele se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Um nome, uma história, um destino que muitos achavam que já estava escrito. Todos os dias, ele acordava no mesmo lugar, se guiava pelas paredes, pelos cheiros, pelos sons. Alguém o levava até a beira do caminho e ali ele ficava, ouvindo passos, ouvindo vozes, sentindo o calor do sol na pele, mas sem ver nada. Ele dependia das pessoas para comer, dependia da sorte para sobreviver, dependia da compaixão de estranhos para ter o que era de mais básico. A sociedade daquela época não tinha espaço para quem era diferente. Cego era igual a impuro, impuro era igual a maldito, maldito era igual a invisível. Ele não era só um mendigo, ele era alguém que a sociedade tinha decidido ignorar. Tinha decidido que ele não merecia atenção, que ele não merecia um futuro. E assim, os dias foram passando, um após o outro, sem esperança visível, sem nenhuma promessa no horizonte. Mas aí, um dia diferente chegou. Ele estava no lugar de sempre, sentado na beira do caminho, como todos os outros dias, quando de repente, o barulho mudou. Não era o barulho comum da cidade. Era diferente, era agitado, era crescente. Uma multidão inteira vinha em sua direção. Passos rápidos, vozes sobrepostas, um burburinho que ele nunca tinha ouvido antes. E então, alguém disse as palavras que mudaram tudo. É Jesus de Nazaré. Bartimeu ficou quieto por um segundo, processando. Aquele nome ele já tinha ouvido antes. Tinha ouvido falar de um homem que curava leprosos, que devolvia a audição aos surdos, que fazia paralíticos andarem. E agora, esse homem estava passando bem ali do seu lado. Naquele momento, algo dentro dele acendeu. Não era desespero, era fé. Uma fé crua, urgente, que não tinha tempo de ser refinada. Uma fé que gritava antes de pensar. Ele abriu a boca e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, a multidão reagiu. Cala a boca, você está atrapalhando. Quem você pensa que é? Ele não tem tempo para você. As vozes vinham de todos os lados. Pessoas que achavam que estavam protegendo Jesus, quando na verdade estavam tentando silenciar alguém que finalmente tinha encontrado uma razão para falar. Mas sabe o que Bartimeu fez? Ele gritou mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importava o que os outros falavam, não importava o julgamento, não importava a vergonha, porque quando você está diante da única chance que talvez você tenha na vida, você não pede licença, você grita. E então, Jesus parou. Em meio a toda aquela multidão, em meio a todo aquele barulho, em meio a todas aquelas pessoas que achavam que eram mais importantes, Jesus parou por causa de um homem cego, sentado no chão, que gritava o nome dele e mandou chamá-lo. A multidão, que segundos antes queria silenciá-lo, agora dizia: coragem, levanta, ele está te chamando. É impressionante como o mundo muda quando Jesus resolve prestar atenção em você. Bartimeu jogou fora o manto. Aquele manto era tudo que ele tinha. Era a proteção contra o frio. Era o que identificava ele como mendigo. Era a segurança mínima que ele conhecia. E ele jogou fora. Porque quando você acredita que algo novo vai acontecer, você não pode abraçar o que é velho. Ele se levantou e foi até Jesus. Jesus olhou para ele e fez uma pergunta que parece óbvia, mas que é tudo menos isso. O que você quer que eu faça por você? Pensa bem nisso. Jesus sabia o que ele precisava. Jesus enxergava tudo. Mas ele perguntou, porque o milagre
não começa no poder de quem dá. Ele começa na coragem de quem pede. Jesus queria ouvir da boca de Bartimeu o que ele desejava. Queria que ele declarasse, que ele se posicionasse, que ele exercesse a fé não só no grito, mas também na resposta. E Bartimeu respondeu sem hesitar: Raboni, eu quero ver. Não pediu dinheiro, não pediu comida, não pediu uma vida confortável de mendigo. Ele pediu a coisa mais radical que poderia pedir. Ele pediu a transformação total da sua realidade. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E naquele instante, ele enxergou. Não gradualmente, não com esforço, não depois de um processo longo. No momento em que Jesus falou, os olhos abriram. E a primeira coisa que ele viu, provavelmente, o rosto de Jesus. Pensa nisso. A primeira imagem que os olhos de Bartimeu registraram foi o rosto do homem que o curou. Que cena! E o que ele fez depois? A Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não voltou para a beira da estrada. Ele não pegou o manto de volta. Ele não voltou para a vida de antes. Quando o milagre é verdadeiro, ele muda o destino. Bartimeu não era mais o cego da beira do caminho. Ele era agora um seguidor, um testemunho vivo, uma história que seria contada por séculos e está sendo contada até hoje. Talvez você esteja numa situação parecida com a de Bartimeu hoje, não fisicamente cego, mas talvez cego para uma saída, cego para uma solução, cego para uma esperança. E talvez as pessoas ao seu redor estejam te dizendo para ficar quieto. Não vai dar certo, você não merece. Isso não é para você. Mas a história de Bartimeu veio aqui hoje dizer uma coisa. Grita, grita com fé, grita com tudo que você tem. Não deixe o julgamento dos outros apagar a luz que está dentro de você, porque Jesus ainda para, ainda chama, ainda pergunta: o que você quer que eu faça por você? A questão é, você vai responder? Às vezes, o milagre começa quando você se recusa a ficar em silêncio. Mesmo quando ninguém acredita em você, mesmo quando a multidão manda você calar a boca, mesmo quando tudo parece impossível. Bartimeu podia ter ficado quieto, podia ter deixado a multidão falar mais alto, podia ter pensado: quem sou eu para incomodar Jesus? Mas ele escolheu gritar, e esse grito mudou a história da vida dele. O seu grito também pode mudar a sua. Se esse vídeo tocou no seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal para mais histórias que transformam.